Que o sistema não gosta do Vasco, todos nós já sabemos. Que a mídia tradicional futebolística não gosta do Vasco, todos nós já sabemos. Que a arbitragem do Brasil também não gosta do Vasco, todos nós já sabemos. Só que vocês não precisam deixar isso tão evidente, tão descancarado aí para o ponto de prejudicar o Vasco da forma que o Vasco foi prejudicado ontem no jogo contra o Cruzeiro. Salve, salve família vascaína, Megamente aqui falando, estamos junto para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a arbitragem do jogo de ontem entre Vasco e Cruzeiro, sobre alguns lances e sobre a reclamação do Pedrinho junto à arbitragem, sobre a reclamação da comissão técnica, né, do senhor Edmar Lopes também, sobre essa arbitragem. E nesse vídeo eu peço a vocês encarecidamente que deixa aqui no comentário se vocês concordam com isso, se o Vasco foi prejudicado ontem, né, no jogo de ontem contra o Cruzeiro. Deixa aqui no comentário, me diz da onde você fala, se você é vascaíno, me diz do estado que você fala, que você torce pro Vasco, por favor, deixa aqui no comentário. E como já é de praxe aqui no canal, que a gente vem informar vocês que também são vascaínos igual a gente, né, que torce pro Vasco e quer um Vasco mais forte, um Vasco melhor, né, independente de qualquer coisa, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho da notificação para não perder mais os vídeos que a gente está colocando aqui, deixa o sininho da notificação ativado, né, para toda vez que nós colocarmos um vídeo aqui, esse vídeo ser entregue para você, porque o YouTube entende que quando você não segue, quando você não se inscreve e não deixa o seu like, que esse vídeo não serve para ser indicado para mais pessoas, né. No momento nós vamos começar a falar sobre o acontecido no vestiário, o Pedrinho fazendo a reclamação junto ao juiz do jogo, né? E o Pedrinho fazendo essa reclamação, esse juiz que prejudicou o Vasco ainda teve a capacidade de ir na delegacia, abrir um BO contra o próprio Pedrinho. Ele prejudica o Vasco e vai na delegacia e faz um BO, né? No momento aquele que falar que não foi pênalti em cima do Andrés Gomes dentro da área, onde o jogador do Cruzeiro não é ombro a ombro, é ombro nas costas. Aquele pênalti ali, eu tenho certeza que se fosse 3 times que tem no Brasil, teria sido marcado pênalti na hora, sem ter necessidade de ir ao VAR para conferir. Esses times são Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Se fosse qualquer um desses 3 times, aquele ali teria sido pênalti na hora. Quando o Matheus Pereira foi em cima do juiz reclamar do Cauabaixo que pisou do seu tornozelo, e o árbitro foi ao VAR, né, para conferir o lance, né, e expulsou o Cão Abaixo, né, positivamente certo, porque ele fez mesmo aquela falta, ele tinha mesmo que ser expulso. Por que ele não fez a mesma coisa naquele pênalti contra o Andrés Gomes? 2 pênaltis, e não foi um só não. Um foi ele puxado, né, pelo braço, caiu dentro da área, e o outro ele foi no mesmo lugar, né, dado um sulavanco nele pelas costas, que se não desse, o jogador deixou a jogada para ir no corpo dele, porque se não tivesse feito aquilo, ele saía de cara pro gol. Não vou dizer que tinha sido gol, mas ele teria saído de cara pro gol. Outra coisa, vocês podem pesquisar aí no Google a hora que vocês quiserem, em qual foi o jogo de Campeonato Brasileiro, e nem é só desse ano, de todos os anos, onde houve 11 minutos de acréscimo. No jogo entre Vasco e Fluminense, que o Andrés Gomes foi no relógio do árbitro, olhava a ver se já tinha acabado o tempo mesmo, saiu indignado, né? Ali não foi dado nem 5 minutos, ali foi dado 3 minutos, né? E acabado rápido, né? Pô, porque ali o Vasco jogava mais, estava pressionando mais e poderia muito bem fazer o gol da virada, levando a partida para os pênaltis, podendo se classificar para o final. O sistema não quer o Vasco lá onde o Vasco tem que estar. O sistema não quer que o Vasco se reerga. O sistema não quer de jeito nenhum. Isso, 11 minutos. E outra coisa que eu vou falar aqui também, o Renato Gaúcho não é mais o mesmo. O Renato Gaúcho não é o mesmo Renato Gaúcho que estava no Grêmio. Não é mais o mesmo Renato Gaúcho que esteve no Fluminense, porque no Grêmio, no Fluminense e no Flamengo, esse mesmo Renato Gaúcho reclamava bastante da arbitragem, e ontem ele não reclamou da arbitragem em momento nenhum, disse que a arbitragem acertou em todos os lances e que só errou no momento de dar o acréscimo, onde deu 10 minutos depois mais um. Renato Gaúcho, você tem que reclamar. Pedrinho, você tem que ir junto ao Conselho de Arbitragem da CBF, fazer essa reclamação para que seja revisto. Não adianta querer fazer outro jogo, isso não existe. O calendário já não permite nem os jogos que tem, mas fazer outro jogo, né, cancelar esse jogo, anular esse jogo e ter outra partida, né, para ver quem ficou melhor ou pior. Então, meu parceiro, não adianta, mano, não adianta. Vocês têm que ir na comissão de arbitragem fazer a reclamação. E se você concorda comigo, tá chegando até aqui nesse vídeo, comenta aqui, foi justo?
O Vasco mereceu ganhar ontem. O Vasco jogou mais que o Cruzeiro ontem, porque o Vasco teve o poder de reação, saiu perdendo no jogo no primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito fraco. O Vasco abaixo das expectativas que nós tínhamos após aquela apresentação majestosa contra o Palmeiras, onde ganhamos por 2-1 de virada. O primeiro tempo foi horroroso. No segundo tempo, o Vasco veio para virar o placar, para levar a partida para casa os 3 pontos, e foi assim que aconteceu. Aos 3 minutos, Cauã Barros fez o gol de empate. Aos 6 minutos, Cauã Barros fez o gol da virada, e aos 13 minutos foi expulso pela infantilidade. Lance idêntico com o que ele já tinha cometido contra o Flamengo lá pelo Campeonato Carioca, onde ele pisou do mesmo jeito no tornozelo do Carrascal e foi expulso. Já é a segunda vez que ele é expulso do mesmo jeito. E aqui nós vascaínos não queremos ser favorecidos em nada, mas também não queremos e não vamos aceitar ser prejudicados sem ter poder de fala e falar nada. Nós vamos falar. Então, se você concorda comigo, comenta aqui. Foi justo? A expulsão do Cauã Barros foi justa, mas os 2 pênaltis que ele não deu no Andrés Gomes também foi justo? Os 11 minutos que ele deu de acréscimo foi justo? Eu penso que não, porque não teve parada no jogo para aqueles 11 minutos. Jogo que goleiros, igual o Fábio fez lá, contra o meu primeiro jogo contra o Vasco, onde o Fluminense ganhou de 1-0, muito mais tempo e não deu nem 7. Então por que 11 minutos? Ou botava lá no placar até o Cruzeiro virar, não precisava dar tempo de... E o Matheus Pereira ainda ficou com raivinha quando o juiz acabou o jogo, eles não conseguiram, né, virar o jogo e vencer. E com isso, o técnico Tite foi demitido. Talvez no melhor jogo que o Cruzeiro tenha feito nesse ano, o técnico Tite foi demitido do Cruzeiro, coisa que eu acho que não foi correto, porque para mim aquele foi o melhor jogo que o Cruzeiro já realizou esse ano, e o técnico assim ainda foi expulso. Então, se você concorda comigo, cara, comenta aqui o que você achou desse jogo, comenta aqui o que você achou das atitudes da arbitragem, e aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder os vídeos que a gente bota aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.